liminar. Enquanto não entender qual é a função do ETP, vocês não vão conseguir fazer nada. Quem faz o ETP precisa entender qual é a função do documento. O documento não foi criado para ser mais uma burocracia, não foi criado para encher linguiça. Ele tem uma função de ser e desistir. E é muito importante, assim como é escolher o fiscal, escolher o gestor, é escolher quem está fazendo ou quem está fazendo o ETP. Porque Que bom, tá bom. Porque pela orientação de preenchimento e elaboração do ETP, por ser um documento de tamanha importância, ele é que sustenta o planejamento. Sem ETP não tem planejamento. Aliás, na minha concepção, e outros professores, até doutrinadores, entendem que o ETP tem que anteceder o planejamento. Porque se no planejamento, raciocina comigo, rapidinho aqui. Se no planejamento eu tenho que ter noção das contratações públicas necessárias que eu vou ter que realizar, nas quantidades reais que eu vou ter que contratar, na natureza jurídica licitatória correta, quem que vai dar essa informação real? É só o estudo, porque o nome já diz estudo. Eu tenho que estudar aquele problema, aquela necessidade e achar uma solução. E enquanto eu estou estudando, avaliando, fazendo levantamento e achando uma solução, é aqui que eu vou melhorar o descritivo do meu café. É aqui que o gestor vai poder retirar, inclusive o ETP, da base para projeto básico, projeto executivo, termo de referência. É o documento que dá base para montar 80% do processo. Até para a formação de preço. É o ETP que vai me dar a diretriz. Então, se eu preciso resolver a questão do café, eu tenho que fazer um ETP do café. Eu estou com um problema lá, ó. Eu estou comprando café ruim, só que o que está sendo entregue está atendendo o que está no descritivo. Eu já tenho um problema. Qual é a solução? Qual é a solução? Começa, não é melhorar o ETP, é fazer o ETP, porque quando você faz o ETP dentro da função correta dele, você já melhora o processo. Nós mudamos o processo assim, agora as diretorias fazem a necessidade dele. Aí terminou, se reúnem todos, olha, isso daqui, e aí, todos os envolvidos no processo. Aí, por isso que é mais de um. Café gourmet, uniforme nosso, perfeito. Entendeu? A prática, eu adoro quando o aluno traz. Porque daí valida a fala da professora aqui, que cansa e coloca até energia. Às vezes parece até que eu estou brigando com vocês, mas não é. O diretor do setor que sabe. Porque quando você aplica esse entendimento, você vê na prática o resultado. Não tem segredo. E depois que você elabora o primeiro ETP elaborado, você consegue ir atualizando aquilo e usando de plano para outros ETPs, outras áreas. Então, no começo é criar. Quando tem que criar o primeiro é difícil, mas depois, gente... O setor só é responsável. Não tem como. Sem lógica. E não é culpa, não é incompetência. É porque não tem conhecimento técnico. É porque não tem opinião prática de outras situações. Nós queríamos botar mais gente aqui. Nós temos uns casos assim meio. Mas, gente, ó, aqui não é nem puxar farinha para a Uni. Veja. Eu também dou aula por outras instituições, mas, de fato, a Uni tem a melhor estrutura que vocês podem imaginar. Conversem sobre isso. Porque eu sei que vocês estão fazendo até uma ironia, né? Quem tem que estar aqui ouvindo isso não está. Mas é sério. Mas organizem. O cara montou o ETP. Pegou o chat, montou, jogou lá. Aí eu perguntei assim, ó, viu? O chat GPT nunca apertou um parafuso na vida. Ele não sabe o que eu preciso. Ele sabe, é um idiota extremamente rápido. Ele sabe tudo que eu preciso. Mas como ele nunca apertou um parafuso, nunca aplicou uma tinta. Não, ele não sabe qual é a realidade do teu órgão. Mas
Você até teria como fazer o GPT chegar próximo, mas só que daí você tem que informar um monte de coisa. A estrutura do teu órgão, quantas pessoas tem, mandar foto da rua para ele poder falar do equipamento. Eu faço isso, eu dou todas as informações que eu quero para ele. Mas atualmente, nosso servidor de obras lá, esse é o técnico de estrada. E ele é técnico de estrada há vários anos também. A gente sabe o que está fazendo. Agora o prefeito pega um amigo dele e coloca para fazer. Coloca lá, ele pega lá. O caso do café foi isso que aconteceu no nosso lá. A pessoa que nunca mexeu na vida, que não vamos falar na profissão de jogou no GPT, não vou fazer. O que o GPT É, isso é comum. montou a ITP para a coisa mais linda, a estrutura, assim, ficou linda. Mas lá, É bonito de ver só. a base de café, o que vem? Vem uma bebida sabida com café. Então aqui, ó, eu vou só para a gente fechar esse parênteses e retomar aqui, continuar. Não, é bom, essa interação é boa porque a gente traz questões práticas que às vezes é dúvida de outras pessoas. Mas vejam com o secretário, com o órgão de vocês, que a Uni também faz curso in company. Faz um planejamento para a Uni e atender a necessidade do órgão dentro daquilo que está mais carente, tá? Façam isso. Continuando. Então, o gestor é o representante da administração, é quem vai gerenciar o contrato. Para isso, a gente já viu aqui que precisa ter base. Precisa vir de um planejamento, ele sozinho não vai conseguir fazer milagre. Garantir que as obrigações contratuais sejam cumpridas segundo termos estabelecidos. Mas isso não é função do fiscal? A gente já chega lá. Ele tem a obrigação de garantir que as questões contratuais sejam cumpridas segundo termos estabelecidos, conforme condições pactuadas, analisando e autorizando os pagamentos devidos, conhecendo detalhado o contrato das cláusulas, prazos, obrigações e responsabilidades. O gestor tem que ter domínio e conhecimento do todo, e é do todo em detalhes. Vai ter que dividir o processo em partes, para ele poder dar conta disso tudo. Então, aí você já começa. O pessoal falava do agente de contratação, meu Deus, quanta responsabilidade. Pois é, do gestor também. Do fiscal também. Do fiscal também. Aumentou a responsabilidade de todo mundo. Atribuições diretas. Dividido em pacotinhos. Vamos lá. Planejamento. O gestor do contrato é responsável por planejar a execução desse contrato, estabelecendo meta, prazo e especificações técnicas necessárias para a realização do objeto contratado. Ou seja, o gestor também é personagem-chave a participar do ETP. Ele precisa ser ouvido também, se não é ele que faz o ETP, mas fazer parte da equipe que está montando o ETP. Porque nesse momento ele já consegue vislumbrar essas questões todas aqui. Ao fazer o estudo, a gente mensura os prazos, especificações, a gente faz a gestão de risco. A gestão de risco, gente, é obrigatória e é o que dá norte para como as coisas vão acontecer. É o que garante boa parte da execução do contrato e é o que dá também norte para o fiscal fiscalizar, além das informações técnicas aqui, tá? Então, ele planeja. E aqui a gente já tem noção do que envolve o planejamento. Todo planejamento, e não ia ser diferente aqui. Então, a atribuição do gestor é planejar a execução desse contrato, que teoricamente já tem que estar previsto lá no ETP. Qual é a intenção de iniciar a obra? Qual é o prazo de duração dessa obra? Quando que essa obra tem que ser entregue e ficar pronta? Né? E a gestão de risco vem calçando essas condições. Então, uma das atribuições é planejamento. É por isso que o gestor também está lá nas indicações, nos personagens, quando a gente fala de ETP. Me permitam, o planejamento ali, nós tivemos alguns exemplos fatídicos de obras começando, planejamento errado, o preço orçado veio errado,
Quando começou a execução, o executante pediu aditivo para corrigir o problema, que já tinha sido avisado que tinha um problema, mas não foi dado bola. Passou para o segundo, passou para o terceiro, passou para o quarto, voltou ao valor inicial e continua parado porque ainda tem defeitos dentro do planejamento. Cadê o assessor jurídico para orientar o melhor a ser feito? E aí o que aconteceu? Cada planejamento ali não ter sido considerado os riscos dentro do processo, nós tivemos estamos, né, um elefante. O risco tem que ser feito. Um elefante branco lá, um elefante branco mesmo, porque daí o que acontece? Não foi previsto no projeto, teve um erro de engenharia, teve um erro de projeto, teve uma base. Eu pergunto. E nós descobrimos que é algo chicanagem. Então, o projeto interficial da obra licitária e Nós falamos que vai a água da obra. Não. é o projeto anterior de nós, das neves. Então agora eu pergunto. Quem que perde com isso? Não, só está perdendo o município e a administração pública, os próprios cofres. Cadê a vantajosidade dessa contratação? Não há. A consultoria que mandou aí, daí eu consegui dizer, não tem. Nós vamos falar mais para frente, igual esse exemplo, vou usar esse exemplo, me lembrem disso, tá? Não, não, mas eu quero esse em específico. Por quê? Eu preciso trazer esse exemplo para a gente falar depois da importância do fiscal nas anotações, a importância do fiscal nas recomendações, a importância do fiscal anotar, fazer um prontuário. Desculpa, professor, mas eu não estou conseguindo me concentrar com essas pausas constantes. Esse Tá. é extremamente importante para mim. Eu entendo que a gente tem bastante exemplo para dar, mas eu acho que seria Vamos seguir. bastante no conteúdo, porque eu não estou entendendo nada.